Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, aos nossos companheiros internautas, que todos nós possamos ser intuídos, iluminados neste dia maravilhoso. O nosso SEAP tem reuniões públicas às quartas-feiras. Hoje a gente vai ter de manhã às 10 horas o Livro dos Médios, com o nosso companheiro Sérgio. Temos também uma reunião pública às 15 e às 19 horas. Às quartas-feiras, a reunião pública é com passe de cura em todos os horários. Ao sábado não temos o passe de cura, só as reuniões públicas. A gente também lembra sempre que o SEAP tem a nossa obra social e nós necessitamos, uma obra social sempre necessita da ajuda de todos. Ajuda material, com alimentos, roupas, até medicações que não estejam vencidas, estejam dentro da validade. Aqueles que puderem nos ajudar, a gente agradece. E também nós convidamos aqueles que quiserem e puderem vir conhecer a nossa obra social. A nossa obra social funciona aqui aos sábados, a partir das 8h30 da manhã até o meio-dia. Todos que puderem vir conhecer, seria muito bom. O nosso trabalho vai desde os bebês até as mães. A evangelização acontece nos bebês, nas crianças, nos adolescentes, e nas mães. É um trabalho muito, muito bom, onde o nosso querido Antônio de Aquino, esse espírito amoroso, está à frente desse trabalho da evangelização. A gente lembra também que nós temos aqui os nossos estudos, os estudos da codificação, os estudos da Dona Ivone Pereira, os estudos dos livros das obras de André Luiz. Nós temos aqui o curso presencial, temos lives. Sábado que vem, dia 18, irá começar um curso às 7h30 da manhã até às 8h30 do Livro dos Espíritos. Aqueles que quiserem estudar podem vir aqui, que serão também muito bem-vindos. E a gente vai lembrando também que os nossos estudos aqui são sempre direcionados para as obras da doutrina espírita, todos aqui. Então a gente vai dar início à nossa reunião. Hoje o nosso querido companheiro Sérgio vai falar do Livro dos Médios, vai ser o capítulo 25, o item 282, e as questões do item 282, elas vão ser da questão 24 a 35. Esse item 282, ele fala sobre as questões sobre as evocações, aonde o nosso querido irá fazer seu estudo. O Evangelho segundo o Espiritismo hoje vai ser o capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, e os itens vão ser de 11 a 17. No momento do passe, haverá esse comentário. Então, vamos lá ler o Evangelho. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração. Escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a,
Item 11. Se alguém escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhes pendurassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar e que o lançam no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com o pé ou uma mão a menos do que tendo 2 mãos ou 2 pés. Sede lançados no fogo eterno. E se vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai-o longe de vós. É melhor que entreis na vida com um só olho do que ter 2 olhos e ser deslançado no fogo do inferno. É uma anotação de Mateus, no capítulo 18, itens 6 a 11 e 5, 29 a 30. Vamos então agora elevar nossos pensamentos até o Mestre Jesus, esse amigo incondicional de nossas vidas. Pedir a Ele, neste momento, que possa instruir o nosso companheiro Sérgio no seu estudo. Pedir a Ele que abra as nossas mentes para melhor podermos entender os seus ensinamentos que nos foram aqui trazidos pelo nosso companheiro amoroso Allan Kardec. Pedir aos trabalhadores do nosso SEAP, à frente o nosso querido altivo, que possam nos envolver, a todos nós, encarnados e desencarnados, e aos nossos companheiros internautas, que todos nós possamos sentir essa vibração, esse amor que irradia do coração do Mestre Jesus. E em nome desses amigos espirituais da nossa casa, em teu nome, Mestre Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que pedimos a permissão para darmos início à reunião pública do Livro dos Médiuns da manhã de hoje. Graças a Deus. Como a gente falou, hoje o nosso companheiro Sérgio irá falar do capítulo 25. A questão 282 é sobre as evocações. E ele vai começar no item 22. A gente vai ler só o item 22 para o nosso querido ficar com bastante tempo para trazer o seu estudo. Item 22 é uma pergunta. Para se manifestar, os espíritos têm sempre necessidade de ser evocado? Não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, e isto prova que eles vêm de boa vontade. Que o nosso querido altivo te abençoe, Sérgio. Obrigado. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus
nos envolvam nesta manhã, em que viemos aqui à Casa Espírita buscar os ensinamentos necessários para todos nós, né? O conhecimento sobre a nossa realidade como espíritos imortais, que estamos momentaneamente encarnados nessa existência, mas a nossa realidade é o mundo espiritual. Aqui, o mundo material é um processo em que a divindade nos coloca, a todos nós, para podermos aprendermos e colocar em prática todo o conhecimento sobre a moral, sobre a bondade, sobre a caridade, que nós já conseguimos amelhar, e também de nos equilibrarmos diante da lei de Deus, né? Sobre algumas questões do passado que nós fizemos. Mas o Livro dos Médiuns, né, o Livro dos Médiuns, que Allan Kardec chamou de o Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores, né? Então, evocadores são aquelas pessoas que vão trabalhar em reuniões mediúnicas em que vão, assim, chamar os espíritos, evocar os espíritos, trazerem os espíritos para uma conversa. Guia dos médiuns, imaginamos muitas das vezes que são somente aquelas pessoas que trabalham nessas reuniões mediúnicas, né? Os encarnados que têm essa propensão de trabalhar mediunizados ou ter algum contato com o plano espiritual. Mas, como nos dizem aqui a codificação, todos nós somos médiuns, somos médiuns no sentido de que percebemos a espiritualidade, os espíritos, de uma ou maior intensidade, né? Alguns de nós temos assim uma mediunidade ostensiva, outros já temos uma pálida percepção do mundo espiritual. Mas e isso não é somente para aquelas pessoas que frequentam uma casa espírita, que frequentam uma religião em que tem esse contato direto com os espíritos desencarnados, né? Todos nós somos médiuns em qualquer momento, em qualquer instante da nossa vida. Então, esses ensinamentos em que Kardec trouxe aqui nos livros dos médiuns servem para todos nós, mesmo para aqueles de nós que não trabalhamos, que não participamos das reuniões mediúnicas que tem na nossa casa espírita. O espírita é médium? Somos todos médiuns. O católico é médium? É médium. O protestante é médium? É médium. O ateu é médium? É médium. Então, todos nós somos médiuns, porque como espíritos encarnados, temos a possibilidade de nos relacionarmos com os espíritos desencarnados, né? E eles estão sempre junto a nós, e dependendo da nossa frequência mental, né, nós os atraímos e eles nos influenciam, como nos diz Kardec lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, de que os espíritos nos influenciam e que normalmente eles nos dirigem à nossa situação, à nossa vida, né, nos conduzem aqui. Então, a evocação, que é o tema de hoje, é importante para nós sabermos que não é somente numa reunião mediúnica em que tem evocação. Então, agora, ainda há pouco, a Dália, fazendo a sua prece, ela fez uma evocação aqui a Deus, fez uma evocação aos bons espíritos, a Jesus, aos espíritos puros, para que possa nos envolver a nossa manhã aqui. E foi um pedido. Então, ela lançou um pedido ao alto para que possamos ser amparados por essa espiritualidade amiga, chamando aqui os diretores espirituais da casa, como foi o caso do Altivo, né, para que pudesse nos envolver e trazer assim pensamentos e fluidos necessários. E essa evocação, quando nós o fazemos para
os espíritos já numa condição de equilíbrio, é muito bom, né? Chamar os bons espíritos, né? Mas nem sempre nós estamos assim vinculados a essa espiritualidade superior ou aos espíritos que buscam fazer o bem, né? Nem sempre, nem sempre. Nós estamos a todo momento, pela nossa postura, pela nossa condição de pensamento, estamos evocando espíritos vinculados àquele pensamento e aqueles sentimentos. Então, pelo pensamento, nós nos vinculamos a esses espíritos. O pensamento é uma potência da alma, como nos diz Leon Denis. É algo inerente a todos nós espíritos, temos o nosso pensamento e ele é contínuo, ele não para, ele vibra sempre ali o tempo todo. Nós estamos aqui fazendo esse estudo, essa conversa aqui na reunião, mas o nosso pensamento está em movimento ali, né? Se nós pararmos, desligarmos aqui da reunião, nós vamos fazer uma leitura, está passando aqui a preocupação do dia, o que eu vou fazer daqui a pouco e mais tarde, o que eu tenho de obrigação a fazer, a não fazer, né? A panela que deixei no fogo, o compromisso que eu assumi com algum familiar, o relatório que eu tenho que entregar no trabalho, a conta para pagar, isso está sempre passando na nossa cabeça. Então, pelo pensamento, nós vamos nos vincularmos à espiritualidade. Dália fez aqui uma vinculação para a espiritualidade superior. E dependendo dos nossos sentimentos, nós poderemos potencializar essa vinculação à espiritualidade superior ou então aos espíritos que ainda têm algumas necessidades materiais que estão no terra a terra, né? No problema do dia a dia. Daí a importância de sabermos que não somos médiuns somente aqui na casa espírita ou somente quando estamos participando de um trabalho mediúnico. Somos médiuns 24 horas por dia. No momento em que a gente acorda, até o momento que vai dormir, durante o período noturno do sono, estamos ali nessa influência da espiritualidade. Então a nossa postura do pensamento vai nos vincular a esses espíritos. Agora, a qualidade dos meus sentimentos, né, a minha condição moral, vai dizer que tipo de espírito eu estarei me vinculando. Se eu tenho uma qualidade moral, se eu trago bons sentimentos, se eu estou buscando sempre vibrar meus sentimentos em torno da caridade, do amor, da bondade, né? Com bons pensamentos, com boas ideias, buscando contemplar o bom e o belo, né? Assistir assim a boa programação de televisão que não tenha nada de ruim, de desagradável. Eu estarei numa faixa na qual eu me sintonizarei com bons espíritos. Ao medida que se eu tiver pensamentos e sentimentos assim rancorosos, de raiva, de discussão, de intriga, de inveja, de orgulho, eu estarei me vinculando a espíritos desse padrão vibratório. Estarei trazendo para a minha casa, para a minha vida, companheiros que nós não faríamos aqui no estado de vigília, né? Então tem pessoas que a gente gostaria de levar para casa, né? Pessoas que são ótimas, são bondosas, são amigas, esses nós gostaríamos de fazer. E outras a gente não levaria para casa nem por nada, né? Nem por nada a gente pensaria em levar para a nossa casa e nem dizer onde a gente mora, para ele não aparecer lá de repente e nos incomodarmos, né? Nós não faríamos isso, mas por pensamento e por sentimento nós o fazemos, nós o evocamos. Então, quando estamos envolvidos em alguma atividade, né, a gente evoca alguns espíritos, né? Então, quando a gente está torcendo para um time de futebol ali, estamos entrando numa sintonia, né? E aí vem a questão da afinidade,
que vai nos trazer que espíritos que vibram naquela questão façam. E hoje nós temos assim a questão das mídias sociais, das notícias que nos chegam, nosso pensamento vai e volta ali, vai buscar, nós vamos ver algumas situações, nós vamos olhar, avaliar, vamos julgar, vamos condenar e vamos impor mais dores àquela situação, e nesse momento eu estou entrando naquela faixa de vibração e estarei evocando espíritos que vibram com aquele mesmo pensamento sem sabermos. Estaremos trazendo para a nossa casa espíritos que têm assim uma condição inferior sem sabermos. Então, muitas das vezes, nós podemos ter uma criança que registra essas condições, porque a criança, quando ela está ainda numa fase da infância, né, aí até o seu espírito ficar bem acoplado, tem uma percepção maior do mundo espiritual do que nós adultos, né? A não ser se tivermos uma mediunidade bem ostensiva. Então, às vezes a criança tem pesadelos porque vê os espíritos na casa e choram, tem aquele sofrimento todo. E aí, quando essa criança vai para a casa de alguém, né, que tem o seu lar mais equilibrado, um lar em que tem o hábito de fazer a oração, de fazer a prece diariamente, ela se acalma, se sente melhor assim. Então, nossa condição de vigilância é importante, né? Porque somos médiuns, não somos evocadores de uma reunião mediúnica, que numa reunião mediúnica, e a casa espírita, ela pode ter uma reunião mediúnica como a de tratamento espiritual, a chamada reunião da cura, em que os médiuns ali vão evocar seus guias, seus benfeitores, e os assistidos também certamente vão pedir a Jesus e aos bons espíritos que o atendam naquele momento. E aí, nessa evocação, espíritos vinculados àquela tarefa do bem vão chegar ali e vão dar o apoio. Nas reuniões mediúnicas de atendimento espiritual aos espíritos desencarnados, que é uma reunião em que nós teremos alguns médiuns em um determinado ambiente, num determinado local, num determinado horário fixo, e com aquele número de pessoas ali, nós teremos médiuns os ditos médiuns de incorporação, que são os médiuns psicofônicos, que pelo pensamento, né, se atraem ali e mentalmente o espírito passa as suas dores, suas angústias, e dependendo da ostensividade do médium, o médium registra inclusive as dores, sensações em que o espírito está passando, e ali ele relata. Há um dirigente da reunião, e aí, depois de ter feito a prece para nos vincularmos ao ambiente, pedimos a proteção, é feita a leitura de um determinado endereço que vai ser atendido naquele momento ali. Então, quando é feita a leitura do endereço, é feita toda uma vinculação ao local, à problemática, que os espíritos dirigentes do trabalho o fazem. E aí o médium, pensando naquele endereço, acaba atraindo os espíritos são atraídos pela força do pensamento e pela condição moral dos espíritos que dirigem aquele trabalho ali, né? Então ali é feita uma evocação do diretor, chamando ali aquele endereço. E naquele endereço pode ter um espírito sofredor ou ter um grupo grande de espíritos sofredores ali. Então, na reunião pode chegar um espírito ou pode chegar assim grupos de espíritos. Há reuniões em que o manifestante, ele diz aqui, ó, eu vim com todo o meu grupo, todo o meu bando está aqui. E aí você tem 2, 3 médios ali na reunião, mas assim, ó, a sala está cheia, veio todo o meu grupo, nós estamos aqui, mas eu que vim falar. Então é uma das perguntas aqui que Kardec faz sobre essa questão, quando é chamado mais de uma pessoa, como é que se manifesta, e ele diz que um representante do grupo
vai se manifestar e vai falar pelo grupo todo. Cabe aqui também lembrar, né, já devia ter dito no início, que Kardec, quando fez essas questões aqui, essas perguntas, né, o livro, isso aí foi em 1860, por aí, e naquela época Kardec ainda estava discutindo, buscando conhecer essa relação com o plano espiritual. Hoje, para os espíritas que já trabalhamos nas questões mediúnicas, algumas dessas perguntas aqui podem ser até banais, né? Vou chamar um cachorro, um animal, né? Posso evocar um animal que viveu comigo? E aí como é que ele vai se manifestar, né? Então a gente hoje entendemos que essa questão estaria superada, mas à época era muito importante. Então hoje nós já temos o conhecimento que a doutrina espírita, pelas suas obras básicas, pelas suas outras obras, seus outros livros, já nos traz uma realidade do mundo espiritual sobre a conduta que nós vamos fazer. Mas à época Kardec ainda estava trabalhando, desenvolvendo, procurando saber. Por isso que essas perguntas todas que fazem aqui. Então, na nossa reunião mediúnica, existe esse trabalho que é feito por essa evocação, mas nós estamos evocando o tempo todo, né? Nós estamos assim mergulhados, né, como dizia Paulo, numa nuvem de testemunhas que estão a nos ver, não é isso? Paulo disse assim, tem uma nuvem de testemunhas que nos vem nos ver, e aí ele fala que nós estamos sendo observados e de acordo com a nossa conduta nós vamos atrair uns e outros, né? Então na questão da evocação, nós o fazemos sem querer quando nós criamos um pensamento de hábito, né? Então eu tenho o hábito de doença, né? Eu tenho lá um parente meu que ele está sempre fazendo o exame daqui e dali. Eu tenho aqui agora porque eu dei uma topada e aí eu tenho que fazer exame, eu vou fazer isso. Não, agora surgiu essa situação, que a mão, aí eu vou fazer exame. Bom, agora eu estou com um problema na garganta que eu percebi que desde criança eu vou fazer isso aqui. Então a pessoa está sempre se vinculando àquela situação, né? Então, o que acontece? A frequência dele, de vida dele, vai estar sempre naquela situação de doença, e aí o que vai acontecer? Espíritos ali vinculados àquela situação de dor e doença, encontrei um camarada que está na mesma situação, né? Então quando a gente vai num médico, né, então aí eu fico observando, e às vezes ali na antessala do consultório, quando surge aquela pergunta, né? Você está aqui por quê? Eu estou aqui porque eu tive um problema assim, assim, assado, me deu uma dor enorme. Aí o outro diz assim, mas a sua dor não é maior do que a minha, porque a minha dor é assim, assim, assim. Aí veio outro assim, mas a dor de vocês é tranquila, se eu tivesse assim, eu nem estaria aqui, eu ia viver a vida, porque a minha dor é isso, isso, isso. Então há pessoas que fazem aquele comentário, né, de que sofrimento, de dor, tem um prazer em sofrer, né? Então essas pessoas estão envolvidas, estão numa faixa, e qualquer chamada mental é de chamar esses espíritos que vêm ali trazer a sua questão e se vinculam naquilo, e aí a gente acaba trazendo assim. Então por isso que é importante, quando nós falamos dos livros de médiuns, as pessoas acham assim, não, isso é só para quem trabalha mediunicamente ou mediunizado, mas todos nós somos médiuns e muitas das vezes não sabemos o porquê das nossas questões, das nossas dores que tem. Por quê? Porque eu estou mentalmente evocando. Eu posso não evocar diretamente, mas a minha conduta mental vai estar sempre dizendo o que eu estou buscando na vida. Então, daí, às vezes há situações em que nós, quando recebemos uma notícia ou quando vivemos com alguma pessoa desafeta, né, uma pessoa que momentaneamente estamos assim insatisfeitos, né, e a gente não aceita aquela situação e às vezes damos aquele roupante, assim, desejando que a pessoa que ela vá para o inferno.
né? Então a gente larga aquilo ali, a gente joga assim impropérios, pensamentos. Então naquele momento eu estou fazendo uma evocação de uma qualidade de espíritos vinculados àquela questão ali. E esses espíritos vêm a nos atender. Eles vêm nos atender e eles vêm para o nosso lado, ficam ali do nosso lado ali, se sentem bem, porque como eles também vibram naquela faixa, né, têm aqueles sentimentos, então quando ele encontra pessoas encarnadas que têm o mesmo sentimento, ele, opa, encontrei um parceiro. É tão bom quando a gente encontra uma pessoa amiga, né, uma pessoa que compartilha dos mesmos sentimentos. Então esses espíritos também, se juntam, encarnados com os desencarnados. E essa evocação nós a fazemos e vamos buscar pelo universo, porque o nosso pensamento, ele não tem limites. O nosso pensamento, juntamente com o nosso sentimento, nosso apelo, vai para o universo. Ele alcança, assim, as mais altas elevadas, né? Quanto mais elevado for o espírito, maior é o alcance desse pensamento que nós lançamos no universo. Até porque, como já foi conversado aqui em outros momentos, nós estamos mergulhados dentro do pensamento divino, do fluido cósmico universal, e o nosso pensamento, quando atua nessa ambiência, ele vai buscar lá o nosso ponto em que desejamos. Então, se eu penso aqui com Jesus, eu vou chegar até Jesus. Aí, obviamente, como nos diz aqui o livro, tem uma pergunta que nos fala aqui, se nós podemos evocar, podem ser evocados os puros espíritos, os que terminaram a série de encarnações, ou seja, no nosso caso aqui, o espírito puro é Jesus, que nós conhecemos. Eu não conheço nenhum outro espírito puro, se vocês conhecerem, me digam aí depois, mas que nós temos conhecimento, que vivenciou conosco, foi Jesus. E a gente pode fazer essa evocação. Ele diz, sim, mas muito raramente eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Então nós pedimos a Jesus e Ele vai dar o retorno, não Ele diretamente, né? Só poucos espíritos privilegiados que nós temos conhecimentos têm essa condição, mas normalmente Ele vai usar os seus intermediários, né? Os espíritos que vão descendo numa escala até naquele nível que nós podemos perceber. Temos um relato na doutrina espírita em que houve assim um médium, né, que viveu aí no início do século passado, né, Eurípides Barçanufo, nasceu em 1880, né, 1º de maio de 1880, e desencarnou em 33, foi depois da Primeira Guerra Mundial, com uns 33, 37 anos de idade, e ele foi um trabalhador do bem. Ele nasceu numa cidade chamada de Sacramento, que fica no sul de Minas, perto ali de São Paulo, no Triângulo Mineiro, e naquela época ele era um trabalhador do bem, como católico, mas depois se converteu à doutrina espírita, e aí quando ele entendeu sobre a mensagem da doutrina espírita, ele também se desabrochou em vários aspectos da mediunidade, né? Então ele tinha uma mediunidade assim exuberante, da psicofonia, da vidência, da clarividência, da psicografia, do desdobramento, da bicorporeidade. Então ele saía do corpo dele, ia lá em outro lugar, se materializava, fazia o que tinha que fazer e voltava. E ele, num dos momentos dele de noite, de preces, assim, ele teve um desdobramento. Ele saiu do corpo dele, foi subindo, e até que ele chegou no local em que ele viu uma pessoa lá na frente, baixada, chorando, né? Então, quando ele chega mais perto, ele consegue ver que era Jesus, aí ele para, ele não consegue mais ali. E ali ele vê Jesus chorando, e aí ele chega e pergunta mentalmente, Jesus, por que choras? Aí Jesus levanta o rosto para ele, continua chorando, se abaixa, e aí então ele fala,
chora por aqueles que não conhecem o teu Evangelho. Ou seja, queria saber se Jesus chorava por aquelas outras pessoas na terra, né, que não conheciam Jesus, que não seguiam Jesus, que não entendiam. E aí Jesus então mentalmente respondeu: não, meu filho, eu choro exatamente por aqueles que conhecem o Evangelho e não o seguem. E aí então ele pensou, né, aquela mensagem, aquela resposta, ele voltou aqui para o corpo e a partir daquele momento ele começou a trabalhar diretamente. E esse fato ele não falou, guardou com ele, só veio a ser revelado muito depois por Chico Xavier. E isso aconteceu porque esse espírito de Eurípides Barçanufo já estava numa qualidade vibratória que mantinha assim uma comunhão de pensamentos. Então, nessa comunhão de pensamentos, nos vinculamos a esses espíritos aqui. E ele, obviamente, a cada trabalho no bem, a cada prece, a cada leitura, nós vamos nos vinculando. Daí a importância de nós termos o hábito da oração. O hábito da oração é muito importante para todos nós. Ao acordarmos de manhã, fazemos a nossa prece matinal, porque nós voltamos ao corpo, e aí fazendo a prece diante de uma situação difícil que vamos ter, né? Diante de algum trabalho religioso que vamos ter, antes de dormirmos, no momento de dor, no momento de alegria, estarmos sempre em prece para mantermos a nossa vinculação com esses espíritos, porque a dor há de vir e o pensamento à nossa volta é sempre de dor, de miséria, de sofrimento, de angústia, de que eu não tenho emprego, daquela situações da vida terrena. E aí a gente acaba sempre massacrando mais os pensamentos e sentimentos inferiores. À medida em que a gente consegue se vincular a uma situação com esses espíritos, evocar a esses espíritos, então nós estaremos com maior possibilidade de superarmos as dificuldades que surgirão no dia a dia. Então daí a importância de estarmos atentos também à nossa conduta mental e emocional e também daquilo que nós conversamos. Porque quando nós falamos, né, nós evocamos os desencarnados e encarnados. Então, se eu falo aqui de uma situação, de uma pessoa que é amiga minha, a qual eu guardo algum ressentimento e falo mal, ela vai receber aquela questão ali, ela vai registrar aquilo ali. E quando ela tiver a oportunidade de vir a mim, ela virá, poderá ser acordado ou não. Então eu me lembro de uma vez que eu estava preocupado em fazer um trabalho, eu precisava conversar com determinada pessoa a respeito de uma atividade que eu fazia lá na Casa Espírita com essa pessoa também. Era um grupo que nós trabalhávamos lá no encontro, e aí eu, preocupado, eu queria falar com a pessoa, mas eu não tinha o telefone, não tinha como, e aí eu pensei muito nela, puxa, preciso falar, mas daqui a pouco, não deu assim um tempinho, plum, a pessoa ligou para falar. Ela: Sérgio, eu estava aqui, sim, aí de repente você veio no pensamento, está tudo bem aí? Eu falei: caramba, eu estava pensando exatamente em você, sobre isso, nós resolvemos a situação. Eu imagino que com vocês também já deve ter acontecido isso. Você está pensando numa pessoa, em alguém, e aí, pum, aquele alguém ou aparece ou manda mensagem. Então, agora então com o telefone celular, que nós temos essa possibilidade de fazer uma comunicação muito mais rápida, isso acontece com todos nós. Então podemos evocar pessoas encarnadas, assim como nós evocamos pessoas desencarnadas e pessoas até que nem conhecemos, e aí traz. Então, atenção à forma em que nós conversamos, a forma em que nós nos referimos a outras pessoas, a outros desencarnados. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele fala lá sobre uma situação em que o grupo espiritual vem trabalhar aqui no desencarne de algumas pessoas que trabalharam
no bem, no seu segmento religioso, e ele fala aqui sobre o desencarne de uma pessoa chamada Dimas. Dimas foi um trabalhador do espiritualismo, da religião dele lá. Ele trabalhava no bem, uma pessoa muito bondosa, né? É uma pessoa espiritualizada, conversava ali. Na época, né, estamos falando aí de 1930, 40, por aí assim, e naquela época não tínhamos assim tanto conhecimento da doutrina espírita para as pessoas trabalharem. Então, mas ele trabalhava no bem, era uma pessoa bondosa que ajudava as pessoas, pessoa discreta, fazia aquilo tudo ali, mas ele não preparou a sua família para o desencarne, né? Ele não passou para a sua família a visão de que a morte, ela é apenas um processo de passagem, que a vida continua. E aí ele, no seu momento já para desencarnar, a sua família teve ali um apego muito grande a ele ali. A mãe do Dimas, desencarnada, já estava ali pelo ambiente, e uma equipe espiritual veio trabalhar no desencarne, que no nosso desencarne, vocês fiquem tranquilos que nós seremos atendidos pelos benfeitores espirituais, que mandam técnicos especializados para ajudar o nosso desencarne. E a nossa condição emocional, né, moral, intelectual do momento, influi do processo de desligamento do corpo, que poderá ser mais rápido ou menos rápido, enfim. Mas a questão é que a esposa aprendia ele ali pelos sentimentos, os filhos também choravam, aquela situação toda, mas houve um momento em que ele desencarnou, e aí, naquela cidade interiorana da época, foi feito o velório, e como ele era uma pessoa muito boa, foi um velório assim que as pessoas da cidade foram lá, era bem concorrido, e todas as pessoas de níveis sociais. E aí, numa rodinha de conversa, tinha um coronel daqueles lá, e que falou ali assim, lá você vai, Dimas, boca segura igual a essa, nunca vi na minha vida. E aí alguém perguntou, mas o que houve? Como assim? Ele foi uma pessoa que guardou segredo importante durante anos. Mas como assim? Eu falei assim, não, que ele viu um crime e não falou nada. Ele ajudou a pessoa, a família do falecido, ajudou o camarada que foi assassinado, enterrou e ajudou a família, e ele não falou nada do criminoso, ele viu o criminoso ali. Então, aí eu pergunto, mas como é que você sabe? Porque o vigário, que também já havia morrido, né, me contou que quando esse assassino estava para morrer, ele se confessou ao vigário, né, que ele havia cometido o crime e que Dimas tinha visto o crime, mas não falou nada. E aí, nesse momento que ele fez esse comentário, né, de que aquela pessoa que cometeu o crime, ele foi lá buscar. Essa pessoa que cometeu o crime apareceu ali no meio. Então, esse coronel registra ali um desconforto, uma situação, e aí esse espírito chega e vai até lá ao caixão do Dimas, lá, né, que o Dimas ainda estava sendo desligado ainda. E aí ele fala assim, Dimas, agora você é um dos nossos, você foi uma pessoa que foi justa, tal. E aquilo causou um problema para o Dimas, que estava se desencarnando. Ele não conseguia, né? Tinham bloqueado ali os sentimentos da esposa, dos filhos, agora ainda veio esse com uma carga emocional muito grande, e aquilo veio dificultar o desencarne do Dimas. E aí então esse espírito veio lá no grupo lá, e respondeu ao coronel vários desaforos, várias questões ali assim, ou fazendo. Isso por conta de um comentário. Então, quantas vezes nós fazemos comentários que para a gente é comentário bobo, né? A gente critica alguma pessoa, a gente emite nossa opinião, e às vezes uma opinião que desdém da outra pessoa, e aquilo vai atingir aquele espírito. Então, o que nós largamos, né, de pensamento e sentimento, vai lá e busca aquela pessoa ali e alcança. E a pessoa vem. Embora seja um espírito inferior, que ele não consegue perceber, mas ele sente que aquele pensamento está vindo dali. Aí ele vai lá,
ele vai lá buscar aquela situação toda ali. Então, é um cuidado que nós temos que ter. E Kardec faz das suas várias perguntas, né? Ele nos pergunta aqui se o espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhes são dirigidas. Então, vejamos só, nós estamos aqui e nós podemos estar pensando em Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, nessa reunião aqui. Mas tem outro grupo que é de lá de São Paulo, também tem uma reunião nesse horário, aí estão pensando em Bezerra de Menezes nesse momento. Aí tem um enfermo doente no hospital que está internado, em que ele está fazendo também uma prece nesse exato momento para Bezerra de Menezes. Aí tem um espírito que está necessitado, que está lá na cidade de Manaus, então eles estão fazendo ali um trabalho evocando Bezerra de Menezes. Então a pergunta é, tudo ao mesmo tempo, tem várias pessoas pedindo ao mesmo tempo, quem é que ele vai atender? Quem é que ele vai atender? E ele pode atender? Aí os espíritos dizem, sim, se for um espírito elevado, né? Então, se for um espírito elevado, ele vai conseguir atender a todos naquele momento. Então, por isso que nós pedimos, nós observamos, né, que ao mesmo tempo tem algumas reuniões e o Dr. Bezerra de Menezes se comunica aqui, se comunica ali, porque ele tem uma condição mais elevada. Se é um espírito já uma condição mais baixa, né, como a nossa, ele vai atender um de cada vez, ele vai botar na fila, eu vou atender esse, atender aquele outro. É como se tivéssemos aqui uma conferência em que alguma pessoa que conhece muito o assunto, ele consegue fazer a sua conferência e responder as várias perguntas que são feitas para ele. Então, às vezes, a pergunta aqui, outra ali, outra lá, e ele responde essa e no mesmo momento já responde a outra, porque o espírito tem uma condição moral e uma condição de conhecimento tão elevada que ele consegue responder tudo isso. Então ele faz até o exemplo aqui de um balão. O balão, quando está na Terra, aquele balão daquela época de lá, né, que não tinha avião, o balão ele está ali na Terra, então só quem vê são as pessoas que estão em torno do balão. Mas à medida que o balão vai subindo, né, ele vai subindo, né, seríamos assim, aí então ele já começa a enxergar mais outros pontos, outras pessoas conseguem ver. Então esses espíritos, na sua condição, eles irradiam o seu pensamento e o seu sentimento, e as pessoas que estão ali embaixo vão detectar, vão perceber, né? Vão perceber e vão decodificar a sua mensagem. Cada médium, né? Cada um de nós, vamos decodificar aquela mensagem de acordo com a nossa condição espiritual, né? Se nós estamos bem, se nós estamos pacificados, né? Se nós estamos assim com conhecimento doutrinário bem grande, se nós temos um vocabulário muito grande para poder traduzir aquilo, então cada um de nós vai traduzir aquela mensagem. Então, se eu estou num estado emocional bom, feliz, alegre, eu vou captar as partes melhores daquela mensagem que condiz com o meu sentimento. Mas se eu estou passando por um momento de preocupação, de dor, de angústia, eu vou captar os pedaços da mensagem que nos dizem sobre mais aquilo ali. Mas o linguajar é diferente, mas a mensagem sempre é essa. Então, os espíritos, eles nos dão essa mensagem. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele dá esta mensagem. E ele poderá estar presente ou não, dependendo do trabalho que é feito. Ele, obviamente, vai mandar alguns trabalhadores da sua equipe para que possa ajudar naquele atendimento, naquela situação. Então, quando estamos tomando o passe, nós estamos ali, né, um grupo de 6 pessoas, e as 6 pessoas estão pensando, né, vamos pensar aqui em Antônio de Aquino. Aí, 6 pessoas em Antônio de Aquino, né? Antônio de Aquino está ali amparando,
a todos no mesmo momento ali, porque ele tem uma condição espiritual que o permita fazer isso, né? Se fosse eu, já ia ter que atender um, atender o outro, entendeu? Se eu fosse atender, né? Mas enfim, a evocação, então, isso nos mostra dessa importância que nós temos para fazer, né? E aí também, outra situação também que é importante se falar, que ele traz aqui, é uma pergunta que fala: depois da morte, quanto tempo deve se levar para evocar um espírito? Que às vezes na casa espírita, quando desencarna alguém, né, essa é uma pergunta aqui, 33, quando desencarna alguém, a gente quer logo ter notícia, né? Desencarnou, foi sepultado ontem, hoje a gente já quer ter notícia do espírito ali, né? E nós sabemos que os espíritos nos falam que ao desencarnarmos é um processo complexo, né? Assim como a encarnação também tem uma complexidade muito grande, a desencarnação também ela é complexa, porque o espírito está bem acoplado ao corpo e esse desligamento é feito célula a célula, né? Então tem as partes que vão se desvinculando, vai saindo das extremidades, vem aqui pelo coração, até a parte do cérebro, que é a última parte que é desvinculada ali. Então, a pessoa, ela viveu aqui 30, 40, 60, 80, 90 anos num corpo de carne, com o hábito, né, com aqueles hábitos todos, hábito de se alimentar, o hábito de dormir, o hábito de banheiro. Então, os hábitos criam ali alguma sensação grande, que o espírito fica muito vinculado. Então, ele quando sai daquela situação, preso na matéria, para espírito já desencarnado, ele vai passar por um período de... os espíritos dizem que é período de perturbação, né? Mas a palavra mais adequada é de adaptação. Então você está se adaptando, né? Se adaptando de uma situação em que você estava condicionado àquela situação, você agora vai viver uma outra condição. Então esse processo de adaptação, até porque o plano espiritual tem uma dimensão muito maior, porque o corpo de carne, ele bloqueia as nossas percepções de visão, de audição, de locomoção, sentir pesado. Então tudo isso aí o corpo bloqueia. Então quando a gente sai, nós temos assim uma liberdade, e aí há essa confusão. É como se nós estivéssemos dormindo, né? Então, aquele sono, dormindo de madrugada, está lá no sono profundo, aí vem alguém e acorda assim, acorda para ver o negócio aqui, aí a gente acorda todo espantado, até a gente se achar naquele momento ali, é complexo. Então, ele fala, como se nós estivéssemos assim num ambiente escuro e fosse de repente para uma luz ali, o sol bate até nos adaptarmos àquela situação. Então, é essa a posição. Então ele diz que pode ser chamado, pode ser evocado. Não são todos os espíritos que atendem a essa evocação, porque ele pode estar num estado ainda de confusão mental grande, né? Que ele não vai conseguir perceber esse chamado. Além dessa questão física da adaptação do ambiente material para o ambiente espiritual, há também as suas questões morais, né? As suas angústias pessoais, as suas dores, as suas decepções, seus medos, suas mágoas. Tudo isso entra também para confundir a situação toda ali. Então, pode ser chamado? Pode, mas nem sempre ele vai perceber. Há espíritos em que foram assim, logo após seus encarnos, deram comunicação. Na obra O Céu e o Inferno, temos alguns espíritos felizes ali, em que eles desencarnaram e falaram lá, olha, está bem, estou tudo bem, estou aqui, a situação é essa, tal, nós vamos seguir. Agora, outros espíritos que levam, assim, anos, muitos anos, até terem a condição de se manifestarem. André Luiz nos traz, assim, algumas obras que falam sobre isso. Tem uma obra do Mundo Maior em que dois espíritos, né, é o relato de um homem e uma mulher, que eles desencarnam e quando acordam
está sendo um hospital, né? Mas eles acham, poxa, mas o hospital aqui é diferente do que eu dei entrada, será que eu fui removido? Não, você foi trazido aqui para esse outro hospital, que tem a condição melhor. Aí ele vê, realmente é melhor, o hospital é diferente, atende diferente, a gente tem um jardim, a gente vai andar no jardim, mas eu quero ver meus parentes. Aí o pessoal do hospital disse, agora não pode, espera mais um pouco, vai esperando. Aí, então os dois se conversavam ali, achavam muito estranho que todo mundo no hospital ali, ninguém conseguia ver os seus familiares naquela percepção, né? Até que eles então depois, eles entendem que eles desencarnaram. Então, houve um processo de adaptação deles ali àquela condição espiritual, porque às vezes alguns de nós, por termos tido assim uma certa maneira de pensar e de agir, né, isso seria um choque, e às vezes é um choque. Então o nosso estado para a evocação é que nós tenhamos essa percepção de que nós somos uma antena psíquica em que estamos emitindo sempre pensamentos e os nossos sentimentos, e nós estamos nos vinculando, então estamos nos evocando. Que o time de futebol tal, pronto, naquele momento ali já estou me vinculando a algumas coisas. Que o partido político tal, assim, assim, assim. Que o cara da comunidade assim, assim, assim. Então, toda vez que nós pensamos, temos que ter cuidado na qualidade do nosso pensamento, da forma como nós vamos pensar, porque nós vamos atrair. Vamos atrair espíritos do bem, espíritos bons ou espíritos sofredores da nossa condição aí. Então, por isso que os espíritos nos orientam para que tenhamos sempre a reflexão, né? Criarmos assim estratégias para que possamos estarmos vinculados aos bons espíritos e essas boas evocações. Então, o hábito da boa leitura, né? Ler, que hoje em dia nós estamos perdendo o hábito de ler por conta das mídias sociais e tudo mais, estamos perdendo, da facilidade da comunicação. Eu vou ver um filme aqui, vou ver uma série, já entendi, já aprendi, não preciso ler. Eu recebi uma mensagem aqui, um texto, eu já entendi, não preciso ler. Então nós achamos que nós não precisamos ler por conta de algumas situações. Então, hoje em dia, nós vemos assim, os jovens, assim, fez 18 anos, já se acha homem. Agora estou pronto, sou homem, sou o ponto da vida. Sabe nada, vai vivenciar muita coisa ali assim, que nós estamos num processo sempre contínuo de aprimoramento. Então, daí, buscarmos estudar a casa espírita, a nossa casa espírita, como a Dália apresentou aqui, apontou as várias reuniões que nós temos na casa espírita para aprendermos as questões importantes da nossa vida, da nossa imortalidade. Isso é importante. Então, a leitura, os cursos, a meditação, a prece, fazermos a nossa prece, como falei aqui, naqueles momentos que nós precisamos. Vou passar por um processo cirúrgico. Eu vou rezar pelo meu médico, vou rezar pela equipe médica que está lá, para que haja um equilíbrio, porque às vezes o médico está ali, começa a operar às 7 horas da manhã e a minha cirurgia às 9 da noite, é a mesma equipe que está ali direto trabalhando. Aquele médico vai chegar na cirurgia já cansado, né? Já perdendo alguma coisa ali. Então temos que orar por ele, orar ao sairmos na via pública, para que o motorista do ônibus vá com calma, vá com paz, né? Então, nós temos a oração e a meditação. Não basta só ler, vir o curso e ir embora. Tá bom, o que ele falou ali sobre evocação? Como eu estou evocando? Fazer essa meditação, perguntar no íntimo, né? Leon Denis nos fala que nós devemos fazer essa consulta, né? No nosso íntimo, na nossa casa, né? Perguntar aos nossos benfeitores espirituais: olha, eu estou com essa situação aqui, eu tenho assim, uma situação de angústia toda vez que eu me vejo perto de alguém, ou tenho uma situação de raiva assim, assim, assado. Perguntar: por que, meu amigo espiritual, acontece isso aí? Fazer o silêncio que nós vamos encontrar. E aí nós, nessa evocação, nós estamos evocando os nossos benfeitores para nos ajudar, para nos auxiliar.
Os espíritos também recomendam que não façamos uma evocação na nossa casa, né? Então, para isso nós temos a casa espírita, que tem uma condição espiritual mais segura, onde nós poderemos fazer essas evocações nessas reuniões mediúnicas. Às vezes a pessoa pensa, mas eu estou bem, sou saudável, eu faço leituras, eu faço isso, eu sou uma pessoa boa, eu vou evocar. E às vezes faz evocação e pode ser que ele encontre alguns espíritos que têm assim, uma condição assim, de fazer o mal para ele. E ele não tem a força suficiente ou condição para debater. Então, que possamos evocar os bons espíritos. Esse aí está aberto de sempre. Então, que possamos sair daqui de hoje com o nosso sentimento de paz, de equilíbrio, e estarmos mais atentos na qualidade do nosso pensamento e do nosso sentimento. Obviamente que nós precisamos nos desabafar, desabafar, de uma coisa, tirar a tampa com alguém, com o outro, e a gente vai conversar. Mas acabou daquele atendimento ali, seja no atendimento fraterno, seja numa terapia, seja com o médico, acabou aquilo ali e acabou, não vou ficar remoendo, falando aquilo ali aos quatro ventos, para que nós tenhamos uma condição melhor de vida. Tá bom? Tá bem? O horário aqui já? Isso aí, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, que a paz, que a doce e meiga paz do Mestre Jesus nos envolva e que tenhamos a plena convicção de que estamos sendo amparados, assistidos por uma espiritualidade amiga, e aqui a espiritualidade diretora desta casa conhece a todos nós que passamos aqui pelo portão e nos vinculamos a algum trabalho, alguma reunião, como trabalhador da casa, ou apenas como um assistente que vem aqui assistir uma palestra. Todos nós estamos sendo acompanhados e assistidos por esses espíritos amigos. Devemos, assim, elevar nosso preito de profunda gratidão a esses benfeitores que nos protegem, nos aliviam, nos tiram de certas dores, de certos acontecimentos, que nós somos poupados graças ao amor desses amigos espirituais que estão aqui junto a nós. Muita paz. Agradecemos ao nosso querido Sérgio pelo seu estudo, que ele possa sempre voltar aqui, né? Muito bom ouvi-lo. Nós agora vamos passar para o segundo momento da reunião pública, que é o momento do passe, no qual nós vamos solicitar aos nossos queridos médios que possam se posicionar para esse momento. E nós outros que nos encontramos em nossos lares, da mesma maneira podemos nos posicionar, pedir a ajuda dos bons espíritos, pedir a ajuda de Jesus, o nosso mestre, o nosso médico, e com certeza todos nós iremos receber o que for necessário para o nosso corpo físico, mental e espiritual. Querido Jesus, chegou o momento do passe, e nesse momento, Senhor, te pedimos como médico de nossas vidas, de nossas almas. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece em nós o ânimo, a saúde. Ajuda-nos, nós te pedimos. Que esses trabalhadores do nosso SEAP, sob a tua orientação, que através dos médios irão nos trazer, pelas suas mãos amorosas, esses fluidos que são necessários para nós. Então, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em teu nome, querido médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai,
é a Ele que solicitamos a permissão para o momento do passe. Graças a Deus. O Evangelho de hoje nos fala sobre o escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Mas o que é o escândalo? O escândalo, no sentido vulgar da palavra, faz sempre a ideia de um tumulto. Mas o escândalo, no sentido evangélico, significa, o significado da palavra é tão frequentemente empregada e é muito mais amplo. O escândalo não é somente o que agride a consciência de alguém, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, todas as más ações. Então, esse sentido, no sentido evangélico, é por isso que o Mestre Jesus nos informa que o escândalo deve ser cortado. Ele não diz para a gente tirar o olho, cortar a mão, cortar o dedo. O que ele nos quer dizer é para quê? Esses vícios, essas ideias que ainda estão dentro de nós possamos cortá-las. Cortá-las a cada um. Para quê? Por que temos que cortá-las? Para que nós possamos ser felizes. O escândalo é um desses vícios. O escândalo não, o orgulho, que nós deveremos cortá-lo. A vaidade é um outro vício. O mal querer é um outro vício. A inveja, o ódio, são esses vícios que Jesus nos dizem que devem ser cortados. Cortados do nosso ser, para que possamos encontrar a real felicidade. E agora, Senhor Jesus, Mestre de amor e de luz, médico de nossas almas, Mestre de nossa caminhada, esse momento de te agradecer tudo que aqui recebemos hoje, nesta manhã ensolarada. Agradecer o estudo, agradecer o passe, agradecer a sobremesa que será a água fluidificada, agradecer a essa oportunidade grandiosa para os nossos espíritos. Agradecer ao nosso muito amado altivo, agradecer a essa espiritualidade da nossa casa, mas, acima de tudo, agradecer a Deus, que é o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. E assim, te solicitamos essa permissão, graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que necessitarem de atendimento fraterno podem permanecer sentados, que alguém irá até vocês. E aqueles outros, a gente agradece a presença e que vocês tenham um dia bem iluminado. Bom dia para todos.